Graça e paz, irmãos. Quero convidá-los a abrir a Escritura na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do primeiro versículo até o 13. Então é 2 Timóteo, capítulo 2. Texto que servirá de base para a pregação desta noite. Vamos então com muita atenção acompanhar a leitura que será feita na passagem anunciada. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amém. Bendito Deus, guia os nossos corações na senda do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra e termos, Senhor Deus, dos altos céus, a motivação divina e o poder para cumprirmos, para obedecermos em tudo as Tuas prescrições, segundo a Tua boa, santa e agradável vontade. Esta é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, eu queria que vocês prestassem atenção nesta foto. O homem que está à sua esquerda é o diácono Lancoandé e o da direita é o pastor Omar Tindano. Ambos eram, o diácono era o fundador da igreja e o pastor era o missionário que estava atuando na capital deste país que fica a oeste da África. O que acontece, irmãos, é que estes irmãos já estão prestes a receber um novo nome da parte de Deus, pois se encontram na presença de Cristo Jesus. Foram martirizados pelos jihadistas, considerados infiéis por aqueles que são infiéis. Irmãos, faz uma semana que eles faleceram. E por que eu estou trazendo a imagem deles, né? Se tratar de um evento muito próximo, mas que representa um cenário que se repete em todo o globo. O Evangelho é o maior alvo de perseguição, enfim, entre todas as religiões ou ideologias. Agora, você não vive num país dominado por milícias muçulmanas. Nós não vivemos num país em que você corre o risco de ser morto pela sua fé. Nós vivemos num país que há perseguição, sim, e ela não é tão escondida quanto a gente pode imaginar. Quero citar aqui o exemplo de algumas pessoas, sem tomar qualquer partido ideológico, mas pessoas que têm, em toda a mídia, sido constantemente perseguidas pela sua fé.
a ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, que não é criticada pelo que ela implementa de política ou pelo seu currículo, mas simplesmente por declarar abertamente que é cristã. Todo mundo se sabe, por exemplo, que é melhor que você faça um programa para adiar a vida sexual de adolescentes, para se evitar gravidez precoce, do que simplesmente incentivar com métodos anticontraceptivos. Ela tem feito isso baseado nos princípios cristãos que ela possui e tem sido duramente perseguida. O Dr. Benedito Aguiar, que era reitor da Universidade Mackenzie, foi nomeado para a CAPES. E, como novo presidente da CAPES, não escondeu a sua crença no criacionismo, né? Ou na sua versão científica, que é a teoria do design inteligente. E foi radicalmente hostilizado na mídia, não pelo que ele disse ou por alguma coisa que ele fez, porque o seu currículo é impecável, mas por ser ele quem é, né? Pela sua fé. André Mendonça, um pastor presbiteriano que está na Advocacia Geral da União, semelhantemente. O pastor Milton Ribeiro, outro pastor presbiteriano, que foi nomeado para a Comissão de Ética da Presidência, com um currículo impecável de mestrado, doutorado e outros títulos acadêmicos, foi anunciado pelos jornais como pastor evangélico assume cadeira na Comissão de Ética. Vejam, a mídia se esquece do currículo daquela pessoa que foi nomeada, apenas aponta o fato dele ser pastor. Para quê? Para, de alguma forma, suscitar alguma suspeita sobre ele. E outro nome assim, muito conhecido também é o pastor Rubens Teixeira, que já foi um alto funcionário da Transpetro, do Banco Central, etc., outras funções no governo do Rio de Janeiro, é um pastor da Assembleia de Deus também. Sempre que a mídia fala do pastor. Não fala do doutor, não fala do mestre, não fala da sua carreira pública, fala do pastor. E por quê? Porque nós vivemos em um país laico, cuja imprensa, infelizmente, não é laica. Ela persegue a fé. Irmãos, esse tipo de perseguição, seja com risco de vida, ou seja aquele que promete colocar você numa situação ridícula perante a sociedade, ele pode produzir, e tem produzido na igreja, um certo comodismo, ou uma certa vontade de contrapor ou de falar ao mundo com algo que o agrade. E daí nós temos diversas teologias que são mais, na verdade, um evangelho amansado, um evangelho domesticado, como a teologia da prosperidade, como a teologia da missão integral, como os movimentos ecumênicos. Ou podemos, com a nossa boa teologia, nas igrejas mais tradicionais, simplesmente nos acomodarmos em uma posição de irrelevância. O grande apologeta Francis Schaeffer, ele menciona em um dos seus livros a seguinte afirmação: o protestantismo atual é um fenômeno da classe média. Nem os intelectuais e nem os operários são por ele tocados. O que ele está dizendo é que a igreja se tornou irrelevante porque ela defende a sua doutrina apenas como um slogan. A teologia reformada é um grande slogan. Mas esta mesma igreja não tem se envolvido com o mundo, com os seus problemas ou apontado soluções. Então, eu estou levantando aqui basicamente um grande problema, que é a perseguição, e duas consequências que a gente deveria a todo custo evitar. Uma é transigir com a verdade, indo para um evangelho domesticado, e outro é se tornar irrelevante na sociedade. Por isso, tendo em vista esse grande risco da gente desanimar da missão face à dureza da perseguição, quer desistindo da missão ou quer fugindo à norma do evangelho,
né, atuando de forma amansada ou irrelevante, nós vamos nos basear nesta passagem em que Paulo fala ao seu discípulo Timóteo. Talvez essa tenha sido a última carta de Paulo, porque ele já prevê aqui a sua morte na prisão em Roma. Nós veremos, baseado nesta passagem, um encorajamento ao cumprimento eficaz da missão de Cristo, através das seguintes exortações. Primeiramente, o versículo de número 1. Ele encoraja Timóteo e nos encoraja também a cumprir com eficácia a missão de Cristo, fortificando-se na graça. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Parece uma expressão efêmera, parece um mero enfeite no texto, mas não é. A doutrina da graça, ela é a doutrina mais importante de toda a Bíblia. Ela é a base para o ministério do apóstolo Paulo. Ela deveria ser a base para o ministério de Timóteo. E ela deve ser a principal motivação para que você cumpra com eficácia e cumpra cabalmente a missão que Cristo outorgou a você. O oposto da graça, né, seria a performance, seria o desempenho, também chamada na Escritura de justiça própria. O que é isso? É a índole de todo ser humano. É aquela ideia de eu realizar algo com as minhas próprias mãos, para com isto alcançar o favor de Deus. Ora, todos nós queremos fazer por merecer. Todos nós temos um impulso interior para dizer para Deus que você não é tão pecador assim, que afinal de contas você consegue se justificar com algum tipo de boa ação, com algum tipo de pensamento positivo. Acontece que este tipo de pensamento, ele é completamente, além de inútil, ele é desprezível para Deus, porque a palavra nos diz que somos como o imundo e a nossa justiça como o trapo da imundícia. Os nossos pecados, eles são graves, eles têm um peso eterno, porque são transgressões contra um Deus eternamente e infinitamente santo. Mas as nossas obras, por melhores que sejam, o que são? Senão algo semelhante à tentativa de um marido infiel querer agradar a esposa com um buquê de flores. Ora, quando a mulher descobre, ela trata aquilo com desprezo, com nojo. E Deus conhece o nosso coração. Quando nós queremos tampar as nossas ofensas com agrados, com obras mortas, Deus as repudia por completo, porque a sua motivação é completamente perversa. Ora, a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens, porque, conhecendo a nossa incapacidade de nos salvarmos, Deus enviou o seu próprio Filho. Ele se tornou um de nós, ele se encarnou, e ele assumiu a nossa culpa ao padecer vergonhosamente na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Portanto, Deus nos aceita não é por causa das nossas obras, mas por causa da justiça de Cristo. E isso é fundamental que nós estabeleçamos como ponto de partida para realizar a obra de Deus. Por quê? Porque uma compreensão rasa da graça de Cristo, um evangelho fundamentado em obras ou em desempenho humano, que é o oposto da graça, ele não será suficiente para te fortalecer diante da perseguição, diante das imensas lutas que como cristão você terá de enfrentar. Porque você está escorado somente em você próprio. Mas quando nós desistimos da nossa justiça para nos apoiarmos totalmente em Cristo, nós temos uma base sólida, até mesmo para pagarmos com o preço da nossa própria vida, como se a nossa vida fosse uma oferta de gratidão ao Senhor. Assim pensava o apóstolo Paulo sobre si próprio. E por isso a primeira exortação para o cumprimento
eficaz da missão é se fortificar na graça. A segunda exortação está no versículo 2. O que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. A segunda exortação é: transmitam o Evangelho. Já estou me apropriando das exortações a Timóteo como se fosse para nós. Transmitam o Evangelho. Agora que você tem uma base sólida, que é a graça de Deus, agora leve adiante. Mas vejam que o enfoque do apóstolo Paulo neste exato momento, porque a missão toda envolve o mundo todo, mas neste ponto ele está salientando a necessidade de transmitir dentro da própria igreja, de transmitir não apenas a mensagem, mas a missão, o ofício. Por isso ele diz que este mesmo evangelho que custou a vida de muitos mártires, né, de muitas testemunhas, ele deveria passar adiante, encontrando homens que fossem fiéis e que fossem idôneos, palavra esta que significa adequados, para continuar a passar para frente. Pessoas que tenham dons para retransmitir. Ora, o que Paulo estava aqui exortando a Timóteo é que ele reproduzisse nas igrejas por onde ele pastoreasse o método de Jesus Cristo. O nome deste método é discipulado. A ideia é que o evangelho precisa crescer. Jesus contou algumas parábolas sobre o evangelho do reino, o comparando, por exemplo, com o fermento colocado na massa. Um pouquinho de fermento faria uma massa grande crescer e se multiplicar. Ou como o grão de mostarda, que a menor das sementes se transforma na maior das hortaliças, quase um arbusto onde as aves do céu podem inclusive se abrigar. O crescimento do reino seria exponencial. Por quê? Porque um discípulo faria outro discípulo, que faria outro discípulo. Porém, em algum momento da história, né, a igreja, que no passado apostatou dos princípios de Cristo, que se tornou clerical, que declarou que somente os padres tinham o privilégio de estudar a palavra, enquanto os leigos não podiam e nem deveriam se intrometer nesse tipo de coisa complicada, que é conhecer o Evangelho, criou aí uma marca que é difícil, até mesmo 500 anos após a Reforma, de romper. A nossa pregação, ela se tornou clerical, ela ficou concentrada no púlpito, e o hábito dos crentes se tornou algo muito semelhante ao hábito romano, que é o de você ir à igreja apenas no domingo, se sentir no seu dever cumprido e ir embora. No entanto, a missão, essencialmente, se você ler Mateus 28, 20, o pregar o evangelho a toda criatura é fazer discípulo. Ou seja, é tomar tempo para você formar o caráter de outra pessoa semelhante ao teu, como o teu foi formado semelhante ao de Cristo. É você conviver, é você se relacionar, é você gastar tempo em oração, em visita, em comunhão com pessoas que possam passar adiante o ministério. Qualquer pessoa, Paulo diz que eles deveriam ser criteriosos, pessoas idôneas a transmitirem, ou seja, a instruírem outros. Então, irmãos, homens também fiéis e capazes de retransmitir a outros, a ênfase aqui é muito mais, ela recai muito mais no discipulado, né, homem a homem, mulher a mulher, do que naquilo que a gente considera espetacular, que é o evangelismo de massa. Nós damos muito valor a grandes pregadores que pregam em estádios, ou que reúnem milhares ou até milhões de seguidores nas suas redes sociais, quando o desafio é dado individualmente a cada um de nós, para que você busque um a um
e reproduza o seu caráter transformado na vida desta pessoa. É assim que Deus, na sua soberania, escolheu que o reino fosse perpetuado. A terceira exortação para que Timóteo e cada um de nós fôssemos encorajados para a missão eficaz é que a gente participasse do sofrimento. Quando ele diz participar do sofrimento, irmão, obviamente, ele está falando aqui da intransigência que o cristão deve ter diante das adversidades. Intransigência é a palavra que quer dizer que eu não abro mão, eu não cedo, eu não baixo o nível, eu não abro mão dos princípios, eu continuo firme, não importa qual seja o tamanho da dificuldade. Então, o verbo está no imperativo, participa. Ou seja, Timóteo não tinha escolha. A escolha dele era não obedecer, se fosse o caso. Mas como missionário do Senhor, como alguém que abraçou a divina comissão, ele deveria estar pronto a participar dos sofrimentos que viriam. Paulo apresenta a si próprio como um exemplo. Ele relata a Timóteo que está preso e que dessa vez provavelmente ele não sairia. Pelo contrário, mais para o final da epístola, ele vai dizer: eu combati o bom combate, eu completei a minha corrida, eu guardei a fé, e agora estou aguardando das mãos do Senhor a coroa, isto é, a medalha de ouro da justiça. E ele diz, não somente para mim, mas para todos quanto esperam e amam a sua vinda, ou seja, para cada um de vocês que foram convocados por Jesus para serem missionários, está reservado no final uma medalha. Seria uma tradução mais contemporânea da ideia de coroa, né? Está reservado um prêmio. E Paulo, ele mostra, eu estou encarcerado. E eu estou encarcerado por causa do Evangelho. Isso quer saber, eu não estou triste, tampouco desesperado, porque o Evangelho não está preso. O Evangelho não está em cadeias. Até mesmo na cadeia, Paulo evangelizava. Até mesmo da cadeia, ele escrevia cartas. Até mesmo da cadeia, Paulo difundia o bom perfume de Cristo. E então ele apresenta 3 ilustrações que são bastante ilustrativas, né? Com perdão da redundância, né? Bem pictóricas, né? Para a nossa mente. A primeira é a do soldado, a segunda a do atleta, a terceira a do lavrador. Para que não houvesse dúvida na parte de Timóteo, Paulo fala, o que eu estou dizendo é o seguinte: pensem no soldado. O soldado tem uma missão. E enquanto ele está incumbido daquela missão, enquanto ele está fardado, ele não pode se distrair. O soldado, o pelotão, pode de repente entrar numa cidade, naquela cidade pode ter lojas, pode ter atrativos, pode ter mulheres, pode ter qualquer outro tipo de festa. Todavia, ele está ali apenas para cumprir a ordem do seu comandante. Qualquer distração, qualquer desvio daquela ordem representa algo muito grave. Ele tem um objetivo que é satisfazer o que o arregimentou. Pense agora no atleta. O atleta, ele tem diante de si uma prova, e esta prova tem regras. Se for uma pista de corrida, ele não pode sair da raia, ele não pode cortar um atalho pelo meio do campo, né? Ele não pode pegar qualquer tipo de caminho mais curto, ele tem que cumprir o percurso até o seu final. Ele também não pode usar doping, né? Há uma série de normas. Ele não pode queimar a largada, ele não pode derrubar os colegas que estão correndo com ele. Ele tem que cumprir, porque se ele não satisfizer essas exigências, ele será desclassificado. Ainda que ele chegue em primeiro lugar, ele não recebe o prêmio. Ele não recebe o prêmio. E pense agora no lavrador. O que faz o lavrador? O lavrador, ele está debaixo do sol quente, trabalhando duro, arando a terra, lançando
ali as sementes, regando, adubando, sachando a terra para eliminar ali as ervas daninhas, o trabalhador ele não vê nada no momento em que ele está trabalhando. Ele não consegue ver o resultado, ele não consegue sentir o gosto daquilo que ele está plantando, ele não consegue ser alimentado por aquilo. Mas quando a planta se desenvolve e dá fruto, ele tem o direito de colher primeiro e de usufruir primeiro que todo mundo aquilo que ele plantou. Também a obra daquele que está na missão, na divina missão de Jesus Cristo. É uma obra em que ele não está cumprindo as suas vontades, ele não está para satisfazer os seus prazeres, mas ele está em missão. Ele precisa obedecer a Deus. Ele tem regras para cumprir, ele precisa ser fiel à palavra que ele prega. Ele tem que pregar a tempo e fora de tempo. Ele não deve se preocupar com a opinião das pessoas, mas deve dizer o que a Bíblia diz, sem interferência. E por fim, ele trabalhará arduamente, muitas vezes sem vislumbrar o resultado do que ele está fazendo. Mas ele será o primeiro a obter a paga pelo seu serviço. Então, participar do sofrimento. Há uma quarta exortação, no versículo 7, que é a seguinte: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Parece desnecessário o que Paulo está dizendo aqui. Mas, de fato, ele prefere fazer com que Tiago relembre o que ele já tinha dito, novamente, para pensar com atenção. Um dos perigos da nossa vida moderna, da nossa vida cotidiana, é a gente ser raso nas coisas que nós fazemos. Nesse mundo sobrecarregado, saturado de informações, nós queremos tomar as decisões muito rápidas. E vamos perceber o erro já quando não tem volta. Gastamos um dinheiro que não precisava, enfim, fizemos uma opção profissional que não era a melhor para o momento, enfim, escolhemos casar cedo demais ou tarde demais. A questão aqui é que o apóstolo Paulo está dizendo que a obra evangelística, a divina comissão dada por Jesus Cristo aos seus discípulos, ela não pode ser resultado de uma empolgação momentânea, passageira, ingênua da nossa parte. Não é porque o pregador falou bonito, não é porque, enfim, foram prometidas determinadas recompensas que te alegraram o coração, não é porque você está, de repente, sentindo coisas boas a respeito, mas a missão deve ser fruto de convicção, de uma compreensão profunda e espiritual daquilo que ela representa, do valor que ela tem, mas também do seu custo, mas também do suprimento que ela vai exigir, também dos seus resultados. Nunca deve ser fruto de pragmatismo. O que é pragmatismo? Pragmatismo é o uso de técnicas para se obter um resultado a curto prazo, um resultado visível. É você pregar algo que toque o coração, mas que de repente não é a verdade, ou de repente não é a verdade toda. É você usar de recursos extra-bíblicos, né? Como um ambiente confortável, como luzes de fundo, ou luzes escuras, ou recursos de música de fundo, apelação, né? Gritaria, enfim, recursos de êxtase no decorrer do culto, da mensagem, para produzir uma resposta artificial do coração daquele que ouve. Qualquer que seja a tentativa da sua parte de pegar um atalho, para que o evangelho pareça mais palatável àqueles que estão ouvindo, é transigir com isto, é você abrir mão do custo, é você querer um resultado rápido demais. E eu não sei quem aqui já comprou na feira aquele tomate que é branco por dentro.
que é duro e branco. Você acha bonito, né? Está vermelhinho, mas por dentro ele é duro e branco, porque ele foi amadurecido às pressas. Nós não podemos fazer isso. Nós, ao contrário, temos que considerar qual é o custo. Jesus Cristo disse que o discípulo que não considera o custo do discipulado, ele é como uma pessoa tola, que começa a construir uma torre no seu campo para vigiar a sua vinha, mas não tem dinheiro para concluí-la. Então os que passam pelo caminho falam: olha só que pessoa tola, começou a construir e não terminou. Que isto não aconteça conosco. Ponderemos qual é o custo do chamado e o aceitemos com convicção. Para finalizar a passagem, meus irmãos, Paulo encoraja Timóteo para o cumprimento eficaz da missão. E o Espírito Santo encoraja a mim e a você nesta noite a sermos missionários do Senhor, exortando-nos a que nos lembremos de Jesus. Sem a memória de Cristo em nosso coração, tudo o que estamos fazendo será um esforço vão. Porque em lugar de Cristo nós vamos colocar outro tipo de motivação. Talvez o sucesso pessoal, talvez a nossa própria ganância ou vontade de realizar algo grande para ser lembrado depois. Enfim, mas Paulo diz: lembre-se de Jesus. E quem é Jesus? Jesus é o Cristo, ou seja, ele é o Messias que foi prometido desde o Jardim do Éden. Ele é o descendente de Davi, segundo o Evangelho, aquele que viria para assumir o nosso lugar como Deus feito homem e assim nos trazer remissão, que é o perdão dos pecados, e a redenção, que é a libertação do seu poder. Jesus Cristo, contudo, não permaneceu na morte. E uma das coisas mais importantes e fundamentais da nossa fé é nos lembrarmos que Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo não permaneceu inerte. Jesus Cristo não permaneceu escondido sobre a terra. Jesus Cristo não deixou de ser o Rei dos Reis. Pelo contrário, aquele que se humilhou até a morte de cruz, Deus o exaltou sobremaneira, para que todo joelho se dobre, toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso significa, irmão, que Ele, ressurreto, é a primícia da ressurreição. Ele é a maior garantia que todo aquele que dorme no Senhor pode ter a convicção de que um dia viverá, de que um dia será ressurreto, e que de fato não passará pela morte, mas passará para a vida. Porque, como o próprio Paulo descreve em 1 Coríntios 15, é um piscar de olhos e já estamos na presença do Senhor, isto é, aqueles que dormem nele. E quando passam pela primeira ressurreição, que é estar presente perante a face de Cristo, aguarda a segunda ressurreição, que é o seu corpo restaurado e glorificado. Esta é a maior esperança que não temos. Se Jesus Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaríamos, e seria completamente vã a nossa fé. Mas a nossa fé não é vã, porque Cristo ressuscitou. Ele não está apenas vivo na nossa memória, Ele não está apenas vivo na nossa lembrança, Ele não está apenas vivo por causa dos seus ensinamentos, e é exatamente isso que a teologia liberal e neo-ortodoxa quer disseminar através de palavras bonitas, mas totalmente vazias de sentido. Jesus Cristo está literalmente vivo. Ele ressuscitou em carne, Ele foi tocado, Ele foi apalpado, Ele comeu com seus discípulos e mais de 500 testemunhas puderam presenciar este milagre. Jesus Cristo reouve a sua vida com o seu próprio poder e com a sua própria glória. O que significa que Ele também ressuscitará para estar em sua companhia todos aqueles que o esperam em vida. Isso significa, irmãos, que, como Paulo, nós podemos sofrer por Jesus Cristo, mas a palavra de Deus jamais estará algemada. E outra coisa que não está algemada de forma alguma é a esperança do crente. O crente
tem esperança da ressurreição e da vitória. Eu tenho certeza que o pastor Omar, quando esteve ali frente a frente com o facão dos seus algozes, ele não temeu. Como os mártires do primeiro século não temeram. Como Estevão, apedrejado, não temeu, porque sabia que viveria, não morreria. E isto faz com que você hoje possa considerar não somente o custo da missão, mas também a sua recompensa, que é certa. Aí nós chegamos então a uma conclusão. Ainda que seja grande a tentação para desistirmos da missão de Jesus, ou de alterarmos as suas regras para seguirmos as nossas próprias conveniências, o Evangelho nos apresenta poderosas motivações para cumprirmos eficazmente a missão do reino. E essas motivações são as seguintes, com uma palavra para cada. Primeiro, a graça. Segundo, o discipulado. Terceiro, a intransigência. Quarto, a convicção. E quinta, a nossa esperança inabalável em Cristo. Com isso, eu gostaria de trazer algumas aplicações práticas para os irmãos. Primeiramente, se a graça é a base para tudo que cremos e fazemos, precisamos crescer no conhecimento das doutrinas da graça. Nós precisamos compreender, não somente com o nosso intelecto, mas com todos os nossos sentidos, o que significa estar morto em Cristo Jesus, mas igualmente ressurretos nele. O que significa morto para o pecado na cruz de Cristo? O que significa a morte de Cristo vicária, isto é, em nosso lugar? O que significa dizer que o seu sacrifício foi definitivo? Significa que eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Significa que eu não tenho nada de mim mesmo a oferecer a Deus, mas eu sou aceito porque Jesus foi justo em meu lugar. E sendo assim, eu já não quero trabalhar para Deus para comprá-lo, para, de alguma forma, barganhar com Ele. Não, mas eu quero agradá-lo, porque já não resta outro sentimento em mim, senão fazer isso por gratidão. Eu já fui aceito, eu já sou filho, eu fui recriado em Cristo para boas obras, então eu quero obedecer à missão, com a motivação de agradar aquele que me salvou em Cristo. Segundo lugar, se a segunda palavra de ordem é o discipulado, temos que ser fiéis no ensino e temos que ter o discipulado como padrão. Não podemos nos contentar, sejamos nós os mestres ou os discípulos, porque todo discípulo também é mestre, todo mestre também é discípulo. Mas não podemos nos contentar com o ensino uma vez por semana, na escola dominical, ou no púlpito. Sem dúvida, é o centro do nosso culto. Sem dúvida, a palavra de Deus pregada com fidelidade é poderosa, mas nós não podemos nos contentar com isso. Temos que buscar mais. Temos que ter sede pelo conhecimento. Temos que ter sede por conhecermos a vontade de Deus, por conhecermos a sua sã doutrina. E temos que estar dispostos a chamar pessoas para estar conosco. Temos que estar dispostos a gastar tempo. E o primeiro ministério que cada um dos irmãos tem é a própria casa. Quantos jovens, inclusive da nossa igreja, no passado não se desviaram? Mas eu pergunto, quantos pais têm discipulado realmente seus filhos? Enquanto que, infelizmente, na maioria das vezes, este ensino é terceirizado para a igreja. Não deveria ser assim. Você precisa ensinar os seus filhos. Você precisa discipular o seu esposo. Você precisa passar adiante o Evangelho de Cristo no seio da própria igreja, convivendo, se relacionando e falando das maravilhas de Deus em toda e qualquer situação, seja à mesa, seja num tempo de lazer, seja objetivamente se sentando para estudar a Escritura.
e intercedendo uns pelos outros. Terceira aplicação, com relação ao terceiro ponto, que é a intransigência, é a disposição e a preparação que cada um de nós deve ter para o que vier, para qualquer que seja a situação que Deus tem reservado para a sua vida. É de perseguição assim, intelectual ou ideológica, que seja. Eu não negarei a minha fé. Mas eu vou perder uma promoção? Não negarei a minha fé. Mas o meu artigo científico não vai ser publicado? Não negarei a minha fé. Ser fiel até a morte, diz também o apóstolo. Então, estar disposto para a perseguição não é um caso de estoicismo. O que é o estoico? O estoico é aquele que resiste ao sofrimento com muita coragem. Não é essa questão, não é de ser corajoso para tomar chumbo, né? De enfrentar, né, o perigo com o peito aberto. Não é disso que estamos falando. Também não é muito menos de masoquismo, que é prazer em ter sofrimento. Pelo contrário, abandonar as ideias de infidelidade e, pelo contrário, ser fiel, tanto na convicção quanto na execução daquilo que Deus nos tem colocado. Quarto ponto, saiba onde está o teu tesouro, né? Pondera no preço do discipulado e investigue o seu coração. Onde estão as coisas que realmente eu espero? Onde estão as coisas que realmente me satisfazem? Onde estão as coisas que realmente me preenchem, que me tornam contente e satisfeito nessa vida? Se for qualquer coisa, exceto Deus, você precisa reavaliar a sua situação diante dele. Que Deus seja a tua única satisfação. Você possa dizer como Davi: outro bem não possuo, senão a ti somente. E por fim, meu irmão, diante da nossa gloriosa esperança, que é a ressurreição e a volta de Cristo, desenvolva comunhão com Cristo em profundidade. Seja íntimo de Deus, porque a intimidade de Deus é para aqueles que o amam, o esperam, aos quais dará a conhecer a sua aliança. Dessa forma, envolva-se mais com o seu exercício devocional diário, leia a Bíblia em casa, medite nas Escrituras, gaste tempo com oração e não abra mão de comungar na igreja, nos cultos e nas celebrações eucarísticas, a saber, o batismo e a Santa Ceia. Tenha comunhão com os irmãos que sofrem ao redor do mundo. Procure saber o que acontece com os missionários. Acesse, por exemplo, o site da Missão Portas Abertas. Entre em contato com a agência presbiteriana de missões transculturais. Informe-se. Saiba o que está acontecendo no campo e que isso seja um alerta para que você não se acomode. Tenha comunhão com os irmãos que estão longe. Tenha comunhão com os irmãos que estão perto. E se anime com eles, porque eles têm uma esperança na ressurreição e na volta de Cristo. Que esta mesma esperança faça com que você jamais se esfrie em seu coração. Deus assim, amados, abençoe a cada um de vocês e também a mim, para que possamos cumprir eficazmente a missão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.